Olá, meus amigos, está iniciando mais um cast Casa dos Filhos, diretamente aqui dos nossos estúdios, e eu quero agradecer você que já está ligado conosco e pedir para que você curta, compartilhe, envia para o máximo de pessoas aí para que elas sejam alcançadas pela palavra de Deus, por aquilo que nós vamos falar hoje, que são assuntos importantes, temas relevantes, principalmente para esse tempo. Você vai entender por que é tão importante a vinda desse convidado nosso também, que é muito especial, tá bom? Aí abaixo nós temos as descrições, onde você vai ter as minhas redes sociais, as redes sociais da Casa dos Filhos e também do nosso convidado que está conosco hoje, ok? Eu tenho comigo um amigo, que ele já tem história comigo aí no Reino de Deus, né, com muita alegria que a gente recebe hoje aqui, que é o Sargento Nobre, que é pastor também, é sargento da Polícia Militar, pastor, né, na IJAD, depois quero que você fale um pouquinho sobre isso, teu ministério, né? E pré-candidato a deputado estadual, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Meu amigo Nobre, se apresente às pessoas que estão nos ouvindo aí. Olá, né? Quero deixar o meu abraço a todos que estão ligadinhos com a gente e dizer, Pastor Murilo, uma grata satisfação estar aqui, né, junto contigo, falando das coisas de Deus, matando a saudade, né? Matando a saudade. E aproveitando para poder conversar com as pessoas sobre temas relevantes, né? Então, fico muito grato pela oportunidade. A gente que agradece. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o Nobre, né? Sargento Nobre. Eu quero falar um pouquinho para que você entenda quem é ele e até o convite desse momento, dessa gravação, muito importante, porque nós estamos aí no meio já, avançando para eleições que acontecem em outubro, tá? E o primeiro ponto que eu quero falar com esse meu amigo é a respeito da Polícia Militar. Eu fui criado dentro de uma casa, dentro de um contexto que eu digo que é militar, né? Então hoje a gente pastoreia uma igreja relevante aqui na região, um presente de Deus para a minha vida. E eu tenho muito, o meu pastoreio, eu tenho certeza, Pastor Nobre, que o meu pastoreio, ele conseguiu chegar em algum lugar, ter algum tipo de fruto. E esse processo de entender, de conhecer, de aprender, começou dentro da minha casa. Por mais que meu pai não era pastor, meu pai foi militar. Então ele serviu o exército, Sim. Foi policial militar, foi policial civil, foi carcereiro e se aposentou servindo o Estado como um oficial de justiça. Eu falo para você que quando eu vejo uma farda, eu honro a farda que eu vejo. Eu honro porque é uma autoridade, né? É uma autoridade e para quem é filho de Deus, quem vive a palavra de Deus, é submisso às autoridades. Não tem como não ser. Elas são estabelecidas por Deus. Quanto tempo que você serve já a nossa nação, o nosso estado aí como um policial militar? Qual que é a tua história um pouco desse lado aí? Pastor Murilo, né? Eu sou natural de São Paulo, né? Sou natural de São Paulo, mas já estou há 28 anos em Joinville, né? Santa Catarina. Já sou mais joinvilense do que paulistano, né? Aham. E eu vim... São Paulo tem muita... Você cruza com muita viatura da Polícia Militar, né? É um estado grande, é a maior força policial do país. Não era comum você se deparar com viaturas da Rota, por exemplo, né? A famosa Rota. E eu, desde criança, tinha essa paixão de ser policial. Então, brincava polícia e bandido, eu sempre queria ser o polícia, né? Aham. Tinha aqueles... na época, estrelinha de xerife, tinha tudo, né, quando eu era criança. E quando eu vim para Santa Catarina, eu vim a passeio, depois comecei a trabalhar com um tio meu que veio na frente aqui, com o propósito de montar um comércio em Joinville. Acabou não dando certo essa questão dele, e eu fiquei naquela, ou eu volto para São Paulo, ou eu vou arrumar um emprego aqui. E quando eu estava nesse dilema de vou ou não vou, né, vi o concurso aberto da Polícia Militar, em 1995. Vi o concurso aberto. Era um sonho, né, de criança, apareceu a oportunidade, né? A família
nunca foi muito fã, né? Porque São Paulo é um pouco mais violento, né? São Paulo é um pouco mais violento. E eu fiz o concurso, passei entre os primeiros colocados ali. Aí já fui chamado para a escola de soldado. Fiz a escola de soldado em Joinville. E logo na sequência fui trabalhar, não tinha rota aqui, não tinha rota, mas eu fui trabalhar no antigo pelotão de choque que existia em Joinville, né? Já foi para a linha de frente? Já. Na época ainda da Veraneio, né? Veraneio Quadrada, assim, né? A 610, né? 610. Tinha 900 também, que era uma D20. E ali foi a realização de um sonho, né? Eu lembro, tinha 20 anos de idade, né? Tinha 20 anos de idade. Já tinha 21 nessa época, né? Quando eu entrei na polícia com 20, mas quando eu recebi o meu braçal, aquele braçal de couro, né? Sim. Eu já estava com 21 anos. Então, eu lembro que quando eu coloquei meu braço para fora da janela da viatura, com aquele bracelete de couro ali, né? Passou um filme de toda a minha infância, aquela vontade, né? E foi algo assim realizador. Foi algo realizador, né? Tanto que eu me imaginava, você é jovem, você não tem maturidade, né? Eu me imaginava que eu ia passar os meus 30 anos de polícia militar ali, né? Uhum. Eu imaginava que eu não trabalharia em outra atividade na polícia, né? Não conseguiria trabalhar, porque eu tinha me encontrado ali. Ali era o meu lugar, né? Mas depois, né, você vai amadurecendo. Eu fiquei por 5 anos, né? Quando eu entrei era choque, depois passou para operações especiais, e depois quando eu saí era GRT. Uhum. Né? Hoje é o tático, né? Patrulhamento tático. Mas quando eu saí era GRT, né? E eu saí na época, eu já estava casado, né? Com minha esposa, Ana, uma bênção. E nós tínhamos tido nosso primeiro filho, Nicolas. Aí, toda hora no quartel, toda hora, você é um grupo especializado, então toda hora treinando, toda hora, né? Vai dar uma gripe na cidade, vai dar uma dor de barriga na cidade. O primeiro que vai estar no quartel é você. O primeiro que vai estar no quartel é você. E é o último que vai sair, né? Então você é o primeiro a estar e o último a sair. Aí comecei você não ganha nada a mais, o salário é o mesmo. Eu falei, poxa, eu acho que eu estou amando mais a minha família. Eu vou procurar um outro serviço que não trabalhe menos, né? Mas trabalhe de acordo, né? Trabalhe de acordo, né? Você trabalhava além, né? Vamos dizer essa palavra. Você trabalha muito além, né? E não ganhava nada por isso, né? Mas você fazia por amor, né? Fazia por amor. Quem está ali faz por amor. Porque é um grupo de elite, é um grupo que treina para missões especiais, né? E tem que amar, porque o salário é o mesmo. Entendi. O salário é o mesmo, né? Sargento Nobre, hoje, nos dias atuais, o salário continua sendo o mesmo? Sim. Ainda? Sim, não tem diferenciação. Se você trabalhar atendendo o telefone do 190, né, que é importante, né? É importante ali, para você dar uma atenção à comunidade, mas o risco para o policial é bem menor, né? Ele está ali numa sala, tranquilo, né? Protegido, né? E aquele que está num grupo tático que vai enfrentar a gente aí de armado de fuzil, porque hoje se imagina que nós estamos em tempos de paz, mas nós estamos em tempos de guerra. Os bandidos estão usando fuzil. Teve agora um policial que foi morto lá em Florianópolis, faz poucos meses. Ele levou um tiro de AK-47. AK-47 é do exército russo. Armamento de terrorista. Não, e é armamento do exército russo. Foi usado na Segunda Guerra. Então, é absurdo isso. Às vezes as pessoas estão dentro de uma sala querendo julgar as ações dos policiais como se estivessem em tempos de paz. Nós não estamos em tempo de paz, nós estamos em tempo de guerra. E no tempo de guerra nós precisamos ter voz. Quando eu vejo você falar assim, essa questão do salário, já me incomoda, já me dá uma crise aqui. Porque para mim é muito nítido, é muito claro que um policial de um grupo especial ele corre mais risco. E como é que nós vamos ter essa voz? Através de uma representação. Eu acredito que isso precisa ser uma luta para esse tempo. A guerra,
né? Se nós olharmos para a Bíblia, para a palavra de Deus, o nível de guerra só vai aumentar daqui para frente. É verdade. Né? Os princípios das dores já começaram, agora o nível de batalha de guerra ele só aumenta. Sim. Para isso, nós precisamos de homens, eu diria, especiais, que é a tropa de elite que vai socorrer qualquer momento. Então, eu creio que é uma voz que nós temos que ter, por exemplo, dentro da Câmara dos Deputados. É algo que precisa ser falado isso. Como que um tático, como que um grupo especial tem a mesma remuneração de alguém que está dentro do escritório? Não, daí o que acontece? O mundo, as pessoas veem que é um grupo especial, mas o que eles recebem, os seus honorários, não é tão especial assim, não é tão... Então isso, onde que se muda isso? É através de uma voz na política, é mais ou menos nesse caminho, Nobre, que precisa ser feito também ou não? Na realidade, assim, né, até para não fazer injustiça, todo serviço policial militar, ele tem a sua importância. Não, tem a sua importância, deixar bem claro isso. Porque se uma mãe precisar de um socorro na hora e ela ligar e não tiver ninguém para atender lá do outro lado, a gente quer então, deixar. Todo serviço é muito importante. Mas tem serviço que o risco é maior. Uma rádio patrulha, por exemplo, é um risco absurdo. A rádio patrulha, eu brinco que o pessoal da rádio patrulha é os 11 jogadores em campo. Ele é goleiro, ele é zagueiro, ele é atacante, ele é centroavante. Ele joga em todas as posições. Porque ele é o mesmo que vai atender uma briga de marido e mulher. Ele é o mesmo que vai atender um assalto a banco, um assalto à lotérica, um assalto ao mercado. Uma briga de vizinhos. É o cara do dia a dia ali, né? Ele tem que estar né? E às vezes o reforço demora a chegar. Às vezes demora. Né? Às vezes uma viatura que é reforçada, ela está do outro lado da cidade. Então ela demora um pouco para chegar, né? Como que você vê hoje a polícia, vamos falar a nível de... a polícia de Santa Catarina, né? Seja militar, civil, você que está ali, o que... Até a remuneração nós já falamos, mas o que a polícia precisa mais? Como um contexto geral, no tempo atual, para esses enfrentamentos que nós sabemos que vai acontecer? Eu digo assim, pastor Murilo, a Polícia Militar de Santa Catarina ela é conhecida pela sua excelência. Né? Ela é uma das melhores polícias do Brasil. Né? E até pela cultura catarinense, por tudo o que é cultural, né? Cultural do nosso estado. É um estado mais ordeiro, é um estado mais conservador. Muito trabalhador, né? Trabalhador, honesto. Então, a polícia reflete a sua população. Reflete a sua população. E eu vejo que hoje o grande desafio, até dos próprios comandantes, é a questão do efetivo. Né? Então, hoje as cidades crescem, a população aumenta e o efetivo das polícias diminui. Né? E então você acaba não conseguindo. E por outro lado, nós temos também as questões de lei. Que aí nós estamos partir para quem? Os nossos legisladores. Porque não é o juiz que faz a lei, não é a polícia que faz a lei. Quem faz a lei são os deputados, os senadores. Eles fazem as leis. Tá? E muitas vezes a polícia está enxugando gelo. Ela prende o camarada de manhã e daqui a pouco ela está prendendo ele meio-dia de novo, porque ele já foi solto. Né? E daqui a pouco está prendendo ele de tarde. Já teve casos do camarada ser preso 3 vezes num dia. Parece inacreditável, né? Sim. Mas acontece. Então, tem impunidade, né? As leis realmente são gritantes, né? A gente vê assim, se criou uma... nós estamos no meio conservador, nós estamos no meio cristão, né? Mas a gente vê assim que muitos que estão fora desse meio, que são a minoria e querem parecer maioria, eles criaram uma política de enfraquecimento das polícias e enfraquecimento da justiça. Você pode ver que muitos que gritavam liberdade lá no passado, eu vivi 10 anos no regime de governo militar, que não é ditadura militar, foi um governo militar. Meu pai sempre deixou muito claro isso. E sabe o que ele fala pra mim? Foi a melhor época. Sim, eu vivi 10 anos. As casas não tinham muro, lá em São Paulo. As casas não tinham muro, as janelas não tinham grade. E eu lembro dos carros abertos com a chave na ignição, na rua. E aí esses que gritavam liberdade lá atrás, muitos dos que estão sendo presos hoje, políticos corruptos. Sim. E era eles que gritavam liberdade. Liberdade para quê?
Então esse enfraquecimento político é intencional. Você pode ver, ó, a justiça não ressocializa ninguém. E a população carcerária com essa mania de passar a mão na cabeça, eu penso assim como cristão, tem que dar chance para a pessoa mudar de vida? Tem que. Nós temos que ajudar. Mas de que forma? Ele tem que estudar lá dentro. Ele tem que trabalhar lá dentro. E quando ele sair, tem que ter empresas que queiram absorver essa mão de obra para que aconteça a ressocialização. Agora, não adianta, né? Não adianta essa política de passar a mão na cabeça. Que é coitadinho, que é fruto da sociedade. Aí você tira o livre-arbítrio da pessoa, que é ele que quis cometer o crime. E pode ver, ó, desde que começou isso, quanto que aumentou a população carcerária? Sim. Gigantesco. Sim. Gigantesco. Porque o que gera a criminalidade? O senso de impunidade. É como uma criança pequena. Eu sou contra espancamento. Mas eu acho que uma boa palmada no bumbum ainda é válido. Sim. E aí, ele sabe. Dentro da disciplina bíblica, né? A palmadinha, ela faz parte. Sim. Ela faz parte. E aí, ele vai pensar 2 vezes em fazer coisa errada. Porque ele tem medo. Agora, se o criminoso não teme a nada, ele continua fazendo crime. E aí nós vemos no nosso país pessoas que, se você falar numa pena de morte, Deus o livre. E eu até sei que no Brasil seria complicado mesmo colocar uma pena de morte no Brasil. Seria bem complicado pelas questões culturais que a gente tem, questões sociais e tudo mais. Mas, então, poderíamos ter uma pena perpétua. Porque tem gente que não tem mais condições de voltar para o convívio. Tanto que ele sai e já comete o crime. Tem aí estupradores, o camarada sai e já comete o crime. E se ele estiver preso, pelo menos ele não vai cometer o crime de novo. Pelo menos ele não vai cometer o crime. E alguns vão pensar, poxa, prisão perpétua é muito tempo. É muito tempo. Então, vai gerar alguma coisa. Mas aí, você vê as pessoas contrárias, que se dizem até horrorizadas, talvez alguns que vão ouvir nosso podcast, vão, ai meu Deus do céu, nossa, para que isso é tão mal? Mas aí você vê as pessoas apoiando o aborto. Qual a diferença, né? Não, a diferença é que você quer matar um inocente. Quer matar um inocente, porque assim, a história da vida de uma pena de morte é uma vida de criminalidade. Aquele que nem teve a oportunidade de viver está matando essa pessoa sem ela ter uma história, sem ter algo para contar, né? Então veja assim, é uma vida matando outra vida. Sim. Eu não sou a favor da pena de morte, eu sou a favor de uma pena perpétua. Uma pena perpétua. Mas eu vejo assim que os contrários a qualquer coisa apoiam o aborto. Eu creio que uma pena, né? É absurdo. Hoje a gente vê que a impunidade, ela tem, as penas, elas são totalmente injustas. Sim. Né? Eu creio que leis, né, penas justas farão com que nós vivamos um mundo mais justo. E você quer ver, pastor, um negócio, um comparativo interessante? A pessoa fez algo de ruim e deve pagar por isso. E aí tem pessoas que não querem que ele pague. E aí o inocente que está lá no ventre da mãe, não por escolha própria, mas por escolha dos seus genitores, certo ou errado, ou inconsciente ou consciente, aí eles querem que pague com a vida por um erro que não é deles. Não é dele. Não. Então, é absurdo. A gente vê assim algumas coisas absurdas. Então, todo esse totalmente ilógico, né? Sim. Não tem, eles levantam bandeiras que realmente são bandeiras assim extremamente ilógicas. Não tem sentido algum. É que toda assim, essa anarquia, ela tem um propósito, né? Qual é a base da sociedade? É a família. Você destrói a família, você destrói a sociedade. E aí, se eu estou preocupado em lesar o Estado, se eu estou preocupado em me dar bem, quanto mais
a sociedade estiver envolvida nos seus problemas pessoais, melhor para mim. Porque eles não vão ter tempo de focar na minha pessoa. Se a tua casa está pegando fogo, você vai ter tempo de olhar o que eu estou fazendo na política? Claro que não. Claro que não. Se você está tendo problema no teu casamento, você está tendo problema no teu casamento, você está problema com seus filhos, você está tendo problema com tudo, você vai ter tempo para olhar? Claro que não. Eu não estou conseguindo ser o representante dentro da minha casa. Como que eu vou olhar para o meu representante na política? Então, o meu representante da política, eu não tenho tempo, né? É igual assim, ó. Camarada com 17 anos, 11 meses, 29 dias, ele não tem consciência do que ele está fazendo. Ele mata, estupra, faz crimes bárbaros, hediondos, e o máximo que ele vai pegar é 3 anos de internamento, que é uma piada esse internamento. Né? É quase como se estivesse num hotel de luxo, não é igual o presídio penitenciário. Né? Então, assim, mas aí você pega o outro lado da moeda, um rapaz ou uma moça, adolescente, eles já querem liberar para ir lá com 12, 13, 14 anos, ele decidir para trocar de sexo. Quer dizer, peraí, eu com quase 18 anos, se eu matei alguém, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sou inconsciente. Eu não respondo pelos meus atos. Mas eu lá com 14 anos, eu já posso tomar uma decisão que vai alterar minha vida pro resto da vida. E aí eu sou consciente. Então, peraí, para tudo. Para tudo que eu quero descer. Tem alguma coisa errada? A gente vê que não é uma política absurda. É uma política absurda. Eu, particularmente, pastor Murilo, eu sou contra a diminuição da maioridade. Eu sou a favor do quê? Não ter idade. Que nem às vezes eu escuto, vocês querem colocar na cadeia uma criança que furtou um chocolate. Ninguém quer colocar na cadeia uma criança que furtou um chocolate. A gente quer colocar na cadeia aquele que mata, aquele que estupra, aquele que comete crimes hediondos. E com a total senso de impunidade. Hoje tem adolescentes e jovens que são bandidos perigosíssimos. E de uma maldade extrema. Uma maldade extrema. Então, vai para o cumprimento da pena na instituição de menor. Quando passar para de maior, vai para o presídio, para a penitenciária. E aí cumpre o restante da pena. Cumpre o restante da pena. Então, não tem essa questão de idade. Para mim, o que vale é o crime. É o crime. Porque se você baixar a idade para 16 anos, o de 15 vai ser o pior. O de 14 vai ser o pior. A ação feita, ela precisa de uma reação equivalente. Equivalente ao crime. Então, o que precisa estar claro, né? Esse ajuste que precisa para ontem de leis, né? É essa punidade, ser punido de forma justa, independente da idade. Então, quer dizer, um assassino de 20 anos, ele tem uma punição, mas daí um adolescente de 17, ele fez o mesmo crime, né? Teve o mesmo assassinato, cometeu o mesmo crime, daí não tem como, não fecha, né? Não encaixa. E no Brasil, a pena para homicídio, ela é muito leve em relação a outros países do primeiro mundo. Hoje, a pena inicial, um homicídio simples, é 6 anos. E ainda você não cumpre os 6 anos. Então, poxa, o senso de impunidade é muito grande. É muito grande. Pastor Nobre, hoje eu quero que você fale também sobre a questão ministerial, né? Você é um pastor hoje, né? Na Igreja Evangélica Jardim de Deus, Igreja do pastor Calixto Facchini, né? Um amigo, um grande pastor nós falamos de polícia militar, ele tem uma história, né? Dentro da polícia. Eu quero ter a oportunidade de entrevistá-lo aqui também no nosso cast. Sei que ele vai estar conosco aqui. E houve uma transição na sua vida na questão espiritual, né? Você teve um momento sem Deus e você teve um momento com Deus. Fala um pouco do ministério. Como que está o ministério? Quanto tempo de igreja?
O que você tem feito hoje, atualmente, na igreja? Amém, pastor. Só para concluir ali da parte da polícia, né? A Polícia Militar, ela me ensinou a questão de gerenciamento pessoal. O militar, ele não tem dificuldade em receber ordens, em cumprir missão, em dar o pronto. Né? Então, todas essas coisas foram muito positivas. Ter responsabilidade, honestidade, cumprir as missões. Eu tive a oportunidade de comandar o posto da Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Militar Rodoviária de Joinville, e pude fazer o gerenciamento de pessoas. Então, são experiências inigualáveis, né, que a Polícia Militar me proporcionou nesses quase 27 anos que eu estou lá. Ministério. Atualmente, só pra gente concluir então, Sim. Atualmente como é que tá a Polícia Militar? Você tá cumprindo carga horária? Tá caminhando para uma aposentadoria? Esse ano eu faço 27 anos de Polícia Militar, tenho 3 anos e 4 meses averbado, então já dá o meu tempo. Agora eu estou de licença especial. Certo. Estou de licença especial tratando de assuntos particulares, né? Tá certo. Então tá. Ministério. Vamos lá. Minha história é engraçada, né? Nós tivemos uma família católica não praticante, né? Não praticante. Depois minha mãe foi para o espiritismo, kardecista, né? Kardecista. E eu cresci na mocidade espírita, né? Cresci na mocidade espírita. E quando eu tinha uns 16 anos, 15, 16 anos, a minha mãe se converteu, né? Virou evangélica, né? E aí começou a ir numa igreja quadrangular lá em São Paulo. E eu falei, não quero mais saber de nada, né? A gente era católico, tá errado. A gente era espírita, tá errado. Agora vai dizer que a gente tem que ser crente? Tô fora. Não vou, vai ser eu e Deus, né? Vai ser eu e Deus. Permaneci ainda um pouco na mocidade espírita, né? Permaneci um pouco. Mas depois, com a minha vinda para Joinville, se acabou, né? Até eu lembro, a minha sogra falava assim, você é ateu, né? Não, eu falei, não sou ateu, eu acredito que tem Deus. Eu não sou religioso. Eu falava, eu não sou religioso, eu não tenho religião, né? Mas eu acredito que tem um Deus. Eu acredito que, né, que tenha Jesus Cristo, né? Mas eu não tenho religião, né? E assim fiquei por muitos anos, né? Minha mãe se converteu, meu irmão, que é 4 anos mais novo que eu, se converteu na mesma época, né? Hoje ele é pastor lá em São Paulo. E eu fiquei, né? Fiquei e fechei meu coração. E não queria saber de nada, de igreja, de nada, né? E quando nós casamos, em 98, eu e a Ana, nós casamos, imaturos ainda, com 23 anos de idade, com 24 já éramos pais, né? E a gente ninguém é preparado para casar, né? Ninguém é preparado para uma família, ninguém tem conhecimento, então acertando e errando. E eu lembro que a gente estava numa crise ali, por causa das questões que a gente não se entendia como casal. Agora ela era mãe, eu era pai, mas a gente ainda era marido e mulher, aquela coisa toda que você não tem conhecimento para lidar muitas vezes, né? E minha mãe falou, vocês deviam ir numa igreja. Isso foi em 2001. Eu falei para Ana, olha, vamos na igreja comigo, vamos ter uma igreja aqui perto, vamos. E fomos numa igreja. Só que daí lá nós fomos apresentados a um outro Deus, né? O Deus de quanto mais você dá, mais você vai ganhar. Deus de negócio. Deus de negócio. E aí eu era maturo naquela época. Esse Deus mesmo que eu quero. Eu vou Deus de facilidade. Vou fazer a minha fezinha aqui no jogo dessa loteria aqui e vou sair rico daqui, né? E entramos sem conhecer Cristo, saímos sem conhecer Cristo, né? Sem fundamento. E passado algum tempo, eu estava no quartel nosso da Zona Sul, lá de Joinville, e várias pessoas já tinham falado de Cristo. Eu vejo assim, aquilo que fala da semente, né? Que a semente caiu no meio das pedras, a semente caiu no meio dos espinhos, e a semente caiu... Jesus fala do semeador, né? E a semente caiu em terra boa, né?
todo mundo vai trabalhando. Então, primeiro a semente caiu no meio das pedras. Aí alguém foi lá e teve que remover as pedras. Olha, muito bom essa coisa. Aí, de repente, depois a semente caiu no meio dos espinhos. E alguém teve que ir lá e arrancar os espinhos. Né? Até que em 2006 estava a terra boa. Nossa, legal. Né? Porque às vezes a gente pensa que o serviço foi em vão. Não foi em vão. Não, foi em vão. Foi em vão. Né? Eu tenho certeza que o primeiro contato comigo, a terra era só pedra. E alguém teve que arrancar aquela pedra. E depois alguém teve que arrancar os espinhos. Sim. Até chegar na terra boa. E aí em 2006 chegaram na terra boa. Eu lembro como se fosse hoje, né? Tava lá o pastor Giovanni e o irmão Carlos, hoje é pastor Carlos, né, da Assembleia de Deus. E eles estavam ali conversando na hora do cafezinho, no quartel, e a conversa parecia que tinha um imã. Uau. E eu queria saber o que eles estavam conversando. E eles fizeram um culto lá na cavalaria. Fizeram um culto e me convidaram. E aí eu fui, já entreguei minha vida para Jesus. E as coisas foram como se um véu tivesse saído das minhas vistas. E o meu e como eu era, ficou muito claro. E eu me via condenado, porque eu não tinha entendido ainda o propósito da salvação. E eu me via condenado. Falei, como que eu tratava mal a minha esposa, né? Que eu era estilo... Até quando eu assisti aquele filme Tropa de Elite lá, até chorei naquela parte que o Capitão Nascimento chega em casa, quem sou eu, não sei o quê, porque eu era mais ou menos daquele tipo ali, né? Um ranho, né? E hoje tem um coração maior do que... Hoje até a Ana brinca, fiquei um chorão. Ficou um chorão. Fiquei um chorão, né? Às vezes eu tô assistindo uma série lá sobre Jesus. Mas os homens de Deus são conhecidos pelas suas lágrimas. Pode ter certeza disso, Sargento Nobre. E de repente, eu tô lá num culto, e ele, pastor Giovanni, você é salvo, irmão Nobre? Eu falei, não, tô indo pro inferno. E chorava assim, ele, não, Jesus te salvou, não sei o quê. Só que eu não tinha entendido. E eu já tava ficando meio doido já. Porque eu me via condenado. E o Senhor me levou. Né? Eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Senhor, você era católico, não estava certo. Nós éramos espírita, não estava certo. Agora estamos aqui no meio evangélico. Eu quero conhecer a verdade. Me mostra a verdade. Muitos leem a Bíblia e não entendem. Eu quero ler e entender. E o Espírito Santo fez isso comigo. E um dos primeiros versículos que ele me levou foi Romanos 8:1. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Foi isso? Como diz o Joinvilense, foi como tirar com a mão. Olha só. Eu falei, glória a Deus, estou salvo. Estou salvo. Começou ali... a manifestação da graça na sua vida. A graça, eu entendi. Aí comecei a resgatar minha família. Eu falei, não, eu tenho que resgatar meu casamento, tenho que resgatar minha família. Eu tenho que mostrar para minha esposa que eu sou um novo homem. Eu tenho que honrá-la. Eu tenho que fazer dela uma mulher feliz. E aí foi todo mundo trabalhar, né? Foi todo mundo trabalhar, começamos. E nesse momento o pastor Giovanni falou, não quer conhecer a nossa igreja, Jade? Eu falei, vamos lá, vamos conhecer, né? Vamos conhecer. E estamos lá há 16 anos. Chegamos... O conhecer foi para ficar. Chegamos lá totalmente crus, né? Totalmente crus, totalmente sem entendimento, totalmente sem conhecimento, né? Engatinhando, né? Engatinhando. Mas fomos acolhidos, muito bem acolhidos, né? O pastor Faquinha, pastorzão, né? Pastorzão. A gente ama ele muito, assim. Eu cresci muito sobre os conselhos dele, os ensinamentos dele. Sabedoria. Sobre aquela sabedoria. E aí, nesses 16 anos, fui fazendo os cursos da igreja, fui me envolvendo nos ministérios. Em 2017, pela graça do Senhor, eu fui elevado a pastor auxiliar, né? Hoje eu coordeno os cursos de homens da igreja, né? Então, o Ministério Hombridade da IJAD eu que coordeno, né? Mas já fui coordenador, né? Do grupo missionário de homens, né? Sim. A gente fazia um trabalho muito forte ali com moradores de rua, evangelismo na penitenciária, né? Até quero deixar aqui quero fazer um parênteses aqui, que eu fui evangelizado por esse grupo de homens. É verdade. O primeiro contato e, na verdade, o meu ato de conversão se deu dentro do presídio de Joinville sem eu estar preso. A gente tem um amor muito grande porque toda a nossa vida foi mudada ali dentro, né? Nós fomos tratados, nós fomos cuidados e nós crescemos lá dentro.
Então não tem como você não reconhecer isso, né? Sim. Não tem como. Também sou supervisor do setor, né, dos grupos pequenos que nós temos, né? Trabalha Então, com células, a isso, igreja. né? Nós Tem temos- crescido, né? E aí eu supervisiono alguns grupos, né? E Isso. a gente faz esse trabalho. É uma bênção, a gente tem visto assim a mão de Deus, né? Eu vejo assim, pastor Murilo, que muitas pessoas têm acordado por um Jesus, ele não distante, não intocável, né? Um Jesus presente, um Jesus acessível, né? E um Jesus que ele não tem placa, né? Então não interessa a igreja A ou a igreja B, interessa é que nós servimos a Cristo. Aleluia. Então eu vejo que é isso. É. E quando as pessoas entendem esse tipo de situação, a vida cristã fica muito mais leve. Fica muito mais leve. Porque são julgos que as pessoas querem colocar. Eu tive uma experiência, fui convidado, eu era obreiro ainda, né? E eu fui convidado para fazer uma visita pastoral antialcoólica da Igreja Católica. Eu fui lá, com certeza, sem problemas, né? Até porque servimos a Cristo Foi lá para falar de Jesus, né? E eu cheguei lá, daí o pessoal tava assim, da IJAD, Igreja Evangélica, o pessoal ficou meio assim, né, tal, né? Aí eu falei assim, boa noite, irmãos. Aí teve um que, boa noite. Eu falei, boa noite, irmãos. Somos filhos de Deus, somos irmãos. Aí uns já abriu o sorriso. Aí eu peguei e falei assim, olha, se cremos que Jesus é o Salvador, um dia estaremos no mesmo céu. Aí a maioria sorriu. Né? Eu não falei nenhuma mentira. Eu falei a verdade. Totalmente bíblico. Porque o que salva é Jesus Cristo. Né? Não haverá no céu arquibancada A ou B. Lugar mais reservado, não haverá. Né? Né? Não. É todo mundo com uma só camisa. Jesus. Todo mundo com uma só camisa. Né? Então, eu sempre falo para as pessoas, quem sou eu para condenar alguém? Jesus não mandou a gente para condenar. Jesus mandou a gente para anunciar a salvação. Aleluia. É isso. Essa é a realidade. Anunciando a salvação, nós estamos despertando as pessoas para viver a verdade que é Jesus, né? Então, e a salvação, ela se dá primeiro com um caminho de amor, né? Esse caminho tem que ser de amor, não de acusação, não de julgo pesado, né? Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Podemos não concordar em algumas coisas? Somos humanos. Ninguém... Já pensou se todo mundo gostasse do azul? Não dava, né? Iam virar um mundo de Smurfs. Não tem. Não dá, né? Mas uma coisa é inegociável. Salvador é Jesus. Jesus Esse é o ponto inegociável. Meu amigo, a tua vida, a tua caminhada, eu entendo, para mim é claro, para mim é muito claro, por conhecer você, a tua casa, e hoje os nossos ouvintes ouvindo, ela é muito clara a tua vida, ela fala por si só desse momento de avançar um pouco mais numa área na qual você não tinha pretensão alguma, que eu sei que você não tinha, mas a tua vida fala por si só, e eu como pastor de igreja hoje eu entendo porque você é pré-candidato. Eu entendo, para mim é muito claro isso. E a tua vida norteia que precisamos de pessoas como você nos representando, tá? Eu sempre fui bem claro, inclusive nas minhas pregações, elas são expositivas, e eu deixei sempre muito claro o meu apoio à Bíblia. Eu não preciso apoiar a Bíblia, né? Sim. Mas eu estou dizendo assim, a minha vivência bíblica. Então, eu sou um pastor que precisa viver os princípios bíblicos. Então, eu sempre deixei bem claro onde eu ministro, os meus princípios bíblicos. E esses princípios bíblicos, se eles não atingirem a sociedade, não atingirem a terra, eles não são bíblicos. Não é a verdade, não tem relevância. Então, eu sempre deixei muito claro a posição política. Então não existe um cristão longe da política. Não tem como ver. A política não está distante, né? Tinha o jargão antigo, não se discute política, não se discute futebol nem igreja. Sim. Porque dá problema, né? A discussão, ela pode dar problema, talvez.
Mas quando nós sentamos de forma madura para falar sobre política, sobre igreja e até sobre futebol, eu creio que vai sair algo de bom, né? Vai ser um papo gostoso, como nós estamos tendo aqui hoje. E para nós, é muito claro que nós vestimos a camisa dos conservadores, daqueles que, com certeza, daqueles homens que são bíblicos. Só isso. Nós só vestimos a camisa da palavra de Deus. Nós somos conservadores, nós somos família, nós somos Deus, nós somos pátria. Pela vida. Nós somos a favor da vida. Isso é muito claro, né? Não tem como... É bíblico. Então é bíblico. A Bíblia fala por si só. Como que está sendo esse momento da pré-candidatura sua? Como que você está vivendo esse momento aí e a expectativa que você tem sobre essas eleições de outubro? Pastor Murilo, desde 2020, quando eu fui acometido pelo Covid e estive no UTI entubado e desenganado, esperando para morrer, segundo a medicina, e em 4 dias Deus me tirou do praticamente 0 para praticamente 100%, pulmão limpo, né, de 95%, 97% pulmão comprometido, entubado, né, e desenganado. Vários médicos me relataram isso, que eu estava desenganado. E não reagindo, né? E não reagindo, até porque naquela época eles nem sabiam como tratar isso. Foi bem no início da pandemia, né? Não sabiam nem como tratar isso. E Deus, em 4 dias, Ele restaurou minha saúde. E o primeiro dia que eles me desentubaram, ainda você fica meio grogue por causa da medicação. Eu lembro que eu dormia e acordava, dormia e acordava. E no segundo dia, o médico veio, me avaliou e falou para ele, pode tirar tudo dele, né, todos os catéteres e tudo mais, sondas, ele vai para o quarto. Então, remetendo a 5 dias atrás, né? Eu estava entubado e esperando a morte. E depois eu já estava indo para o quarto. E depois de eu estar no quarto, 4 dias, porque contou sábado e domingo, segunda pela manhã o médico chegou, perguntou para o enfermeiro, como que ele tá? O enfermeiro falou, tá melhor que nós. Então já vou mandar para casa. Nossa. E realmente, não fiquei com sequela, não fiquei com nada. E eu via o olhar do pessoal do hospital tentando entender, porque você estava morto e você está 100% vivo. E muito rápido. Não foi aquela coisa assim, você foi melhorando progressivamente. Não, você foi do 8 ao 80. Do dia para a noite. Então, não tem explicação. É Deus. Eu sei que muitas igrejas oraram por mim. Muitos irmãos oraram. Houve uma corrente de oração. Oramos por você aqui, tá? Glória a Deus. Agradeço. Por isso que eu digo assim, que bom a gente estar com o Pai. Porque numa hora dessa você está sozinho, tchau. E eu tenho certeza que o que fez diferença é estar com o Pai. E houve todo esse mover cristão, né? Eu sei que não só igrejas evangélicas, mas igrejas católicas, vários clamaram pela minha vida, né? Vários clamaram pela minha vida. E desde aquela época eu tenho pedido para Deus, eu quero cumprir meu propósito. Eu quero fazer coisas a mais. Qual que era o meu plano para esse ano? Várias vezes, por a gente ter um perfil de líder, várias vezes, por que você não entra para a política? Várias vezes já tinham me falado. Não é comigo, não é comigo, não é comigo, é com o outro, né? Sempre aquela história, né? Qual que era o meu plano para esse ano? Dar meu tempo na polícia. Já tinha combinado com o meu comandante regional, né? Eu tinha comentado com ele, falou, vai dar meu tempo, né? Eu tenho minhas férias, eu tenho minhas licenças especiais, eu quero tirar, até para mim fazer um desmame da polícia, né? Para mim desapegar, né? Para mim desapegar da polícia, são 27 anos de farda, né? Para mim poder desapegar, né? Ele falou, não, tudo bem, só vamos se organizar e eu te libero, né? Te libero. Você pega as tuas férias, tuas licenças, tem direito, né? São coisas que a gente tem direito. E, de repente, eu queria continuar minhas aulas de trânsito. Eu sou pós-graduado em trânsito, sou pós-graduado em gestão de pessoas. E ministro aula para instrutor de autoescola, para diretor de autoescola.
para examinador de trânsito, para agentes de trânsito. Agora, faz pouco tempo, formei guardas municipais em Balneário Camboriú, em Joinville, para a área do trânsito. Né? E essa era a minha ideia. E crescer meu ministério na igreja. Essa era a minha ideia. Esses eram meus planos. E começou de novo. Em março, ali, finalzinho de março, várias pessoas, não, por que você não entra na política? Por que você não entra na política? E eu, não é comigo, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Só que fui fazer uma coisa que até ali eu não tinha feito. Fui orar. Fui orar sobre o assunto. Aí dobrei meu joelho, comecei a conversar com o pai. E veio forte, sim, pastor Murilo, no meu coração, aquela frase que todo mundo conhece e deixa de lado. Para o mal triunfar, basta que os bons não façam nada. Nada. A gente sabe que bom só o papai, mas consideramos pessoas do bem. Isso. Mediante isso, fui conversar com a esposa. Pensei que ela ia dizer, não vai e tal. Aí ela, não, vejo que você tem perfil, você tem qualidades. Vai. Eu vou falar com o meu pastor Facchini, né? 20 anos de Jade, ele nunca apoiou ninguém na política. Nunca a igreja lançou ninguém. Né? Ele nunca se envolveu com política. Eu estou 16 anos lá, a igreja tem 20, eu estou 16. Não vai... Ele vai dizer para mim assim, Nobre, não se mete nisso e eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Aí, falei com o pastor. O pastor, para minha surpresa, diz, Nobre, precisamos de pessoa como você, do seu caráter, da sua índole. Vai que eu te abençoo e te apoio. Aí eu falei, e agora tem que ir. Agora não tem mais jeito. Não tem, porque a voz de um pastor, ela também é a voz de Deus na terra, né? Então há esse trampolim aí para você saltar mais alto, para você avançar. A voz de Deus na terra, a voz de um pastor. Sim. E aí agora, que partido? Que partido? Não tô no meio da política. Só chegar pro camarada e bater na porta do camarada, eu quero ser candidato. Falei, pai, eu vou mandar e-mails, mensagens para 3 partidos. Que são mais de direita, conservadora. Se ninguém me responder, é porque isso é da minha carne. Mas se me responder, eu quero que me responda aquilo que venha de ti. Eu não quero que venha outra resposta. 2 partidos até hoje nunca me responderam. Nem para dizer assim, beleza, recebemos aqui, valeu, certo. Né, tal. Não temos interesse, seja feliz, qualquer coisa desse tipo, né? E o Patriota me respondeu. Então, nós tivemos uma reunião com eles, colocamos o nosso nome à disposição, né? E hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Patriota, né? Certo. Então, só depois ali da convenção e do registro de campanha que a gente vai ser candidato oficial, né? Então, por enquanto, é pré-candidato. E transicionando, né? Transicionando de uma pré-candidatura para uma candidatura mesmo, o teu apoio financeiro deve ser muito grande, né, Pastor Nobre, né? Várias empresas multinacionais, né, vão financiar essa campanha aí, né? Não é bem assim, né? É na coragem e na fé mesmo, né? Esses dias eu brinquei, né? O meu orçamento de campanha é 0. Meu orçamento de campanha é 0, mas eu sou filho daquele que me mandou, da prata, né? Que é dono de tudo. Dono de tudo. Né? Aquele que me mandou é dono de tudo. É isso. Então eu estou bem tranquilo. E tem eu acho me surpreendido. Que o maior, não é nem financiamento, né? Mas a maior campanha a sua vida já fez por si só, né? Essa que é a maior, a tua família, os teus filhos. Eu me alegrei demais de ver o Nicolas Nobre, né? Hoje é um dentista já, né? Cirurgião dentista, né? Eu acompanhei ele na juventude, né? 22 anos de idade. Liderei ele também na juventude. Sim. Ele tem um grande amor por ti. A Deus na época me mostrou as promessas que tinha para ele, né? Sim. E hoje eu vejo se cumprir tudo isso. E como um pai, que você é um pai presente, isso deve alegrar muito teu coração, né? Sim. Eu tenho me alegrado com tudo que Deus tem feito desde o dia que me converti, né? E agora na campanha ele tem me surpreendido bastante com a aceitação das pessoas. E muitas pessoas têm falado daquilo que a gente né? Conheço o teu caráter, conheço a tua índole, conheço a sua pessoa. Por isso eu estou contigo.
Família é tudo de bom, né, Murilo? Família é tudo de bom. A gente vê, assim, um presente de Deus, a Ana na minha vida. Mulher maravilhosa, sábia. Mulher que sempre esteve do meu lado na alegria, no choro, na dificuldade. Sempre me apoiando, nunca me acusando. Uma ajudadora, uma auxiliadora. Né? Conselhos sábios. Momentos difíceis, dizendo, vai, eu acredito em você, eu confio em você. Você vai vencer. Teve um momento difícil aí que foi o momento do caminhão, né? Foi. Como é que... Conta um pouquinho. Conta um pouquinho dessa parte da vida aí. A gente tem momentos que a gente quer dar nossos próprios passos. Né? Eu tinha 3 sonhos na vida, né? Tinha 3 sonhos na vida. Ser policial, casar com um mulherão, né? E ter um caminhão. Ser policial deu certo, casei com um mulherão, né? E fui cair na besteira de comprar um caminhão. Um caminhão. Né? E digo assim, quando você não está na direção de Deus, eu acho que pode vir o próprio Deus falar contigo e você não obedece. Você não dá ouvido. Né? Você fica numa cegueira. Aí você entra naquela, é de Deus, né? Na época ainda não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, né? Nós estamos retroagindo há 10 anos atrás, né? Estamos retroagindo há 10 anos atrás. E fui e comprei, né? Comprei, coloquei um motorista para trabalhar. Não era uma prestação alta, era uma prestação até barato, assim, né? Me organizei para fazer algo um pouco com os pés no chão, né? Vamos dizer assim. E então era para dar certo, né? Era para dar certo, né? Mas deu tudo errado, virou só em dívidas, perdemos tudo, né? E mais um pouco, né? Perdemos tudo e mais um pouco. E na época eu fiz uma grande besteira que foi misturar a minha conta pessoal, que é onde eu recebia meu salário, com a que eu pagava as contas do caminhão. Então virou tudo uma bola de neve, né? Perdi o caminhão e ficou as dívidas. Eu lembro que o meu salário caía da polícia na conta e virava fumaça. E aí você tem uma família para sustentar. O que você vai fazer agora? Mas eu lembro como se fosse hoje, pastor Murilo. O dia que eu perdi o caminhão, assim, chorei o dia inteiro. Não de raiva, não de revolta, mas de dor. Somos humanos. Mas à noite eu falei assim, ó, pai, não tem como me resolver isso. Isso aí se tornou uma bola de neve gigante. Eu não tenho como sair dessa sozinho. E agora é contigo, pai. É contigo. E deitei e dormi à noite, era uma criança. Não perdi uma noite de sono. Sem dinheiro para comprar comida, sem nada. Mas eu recitava as palavras do Senhor. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Sempre ali, falando. Né? E eu lembro, uma semana ali já estava a despensa ficando vazia. Você não tem dinheiro, a despensa ficando vazia. E a igreja mandou bastante alimentos lá em casa. Eu digo assim, a maravilha de você estar inserido numa na igreja, família da fé, né? Na igreja. Você está inserido, é maravilhoso você chegar na igreja com uma cesta básica embaixo do braço e entregar. Nossa, é uma sensação maravilhosa você poder ajudar as pessoas. Mas também é maravilhoso quando você não tem mais nada para oferecer para a tua família e você não tem de onde tirar e você não tem orgulho mais também e você recebe aquela cesta básica. É maravilhoso. É uma sensação, só quem precisou sabe como é bom ser socorrido por Deus e pelos filhos de Deus. Amém. E aí já estava tranquilo, falei, com o básico ninguém morre de fome. Estava tranquilo com isso aí, né? Com o básico ninguém morre de fome. Tá bem sossegado, né? Na segunda-feira tocou a minha campainha. Aí, irmãozinho, irmão, trazer umas coisas aí, mas não briga comigo, vai brigar com Jesus. Eu falei, não brigo com ninguém.
Ele falou, não, eu estava orando por ti, não sabia bem ao certo o que você está passando e tal, mas eu vi que você estava com uns problemas, estava orando, e Deus mandou te ajudar. Maurício está lá em Porto União hoje. Aí ele falou assim, senhor, vou comprar uma cesta básica. Aí Deus falou para ele, não, ele precisa do diferente, isso ele já tem. Aí ele falou para a esposa dele, diferente? O que é diferente? A esposa dele, mulher, né? Fomos no mercado que eu sei. Pastor Murilo, quando eles abriram o porta-malas do carro, carne de tudo que é tipo, queijo, presunto, iogurte, chocolate para as crianças, produto de higiene e limpeza, coisas que não vêm numa cesta básica. Muitas coisas. A nossa despensa já estava cheia, se encheu mais ainda, a nossa geladeira ficou cheia. Nossa casa ficou suprida sem eu ter R$1 no bolso. Nós somos cuidados. Somos cuidados pela igreja, nós somos cuidados pelos irmãos. Isso foi nos 3 meses até eu conseguir desbloquear meu salário. Eu consegui tirar parte do meu salário. Deus fez algo que eu também não vejo, que não seja um milagre. Um dia de madrugada, eu lá na polícia, orando, e acesso à minha conta do Banco do Brasil, e negociações, e aí tinha a dívida lá, que impedia de eu receber o meu salário. Quando eu fui olhar, negocia aqui. Negociando, 48.350. Falei, nossa, 10 anos atrás. Se hoje 1.350 é dinheiro, 10 anos atrás era muito mais dinheiro, né? Falei, nossa, não estava conseguindo pagar 1.100, que era o que eu pagava. Como que eu vou pagar 1.350? Né? Só que ele tinha um negocinho pequenininho, assim. Mas, como eu falei, já estava orando, pedindo a Deus, né? Se você quer ver com desconto, tal, e vai acabar a nossa amizade, você não precisa nem passar na frente do banco mais. Clique aqui. Clique aqui. Né? Aí eu falei, dependendo do desconto, né? Vamos ver, né? Quando eu cliquei assim, pastor Murilo, 48.245 centavos. Eu até fiquei, nossa, de 1.350 para 245? Acabou a amizade. Acabou a amizade. Falei, onde que eu imprimo meu boleto aqui? Aí imprimi o boleto. Já tem um mulherão, né? Quero ter amizade com a minha mulher, né? Com a minha esposa. Quero viver meu casamento com o banco aí. Paguei aquele boleto e corri no banco. Cheguei lá no banco e falei, olha, eu quero abrir uma conta de salário. Que agora eu fiz acordo com vocês. Vocês não podem reter meu salário. Então eu quero agora que meu salário venha limpo para mim, né? Certo. E aí eu vou pagando o acordo, né? A moça, quando ela abriu o computador assim, ela olhou de novo, olhou umas 10 vezes para a tela e ela me perguntou, quem fez esse acordo para você? Eu falei, olha, né, deu vontade de responder para ela, foi Deus, né? Eu falei, eu olhei na internet e estava no sistema, acessei e fiz. Ela, nossa, ficou assim, né? Aí abri a conta e aí conseguimos se levantar, né? Mas eu creio realmente foi um milagre. Eu até conversando com pessoas que trabalham nesse meio bancário, eles falaram que nunca viram um desconto tão grande. Nunca viram um desconto tão grande. Né? A gente serve um Deus de milagres, né? Na própria sequência, né? Todo esse dinheiro que eu perdi, o Nicolas conseguiu bolsa no ProUni de odontologia. A faculdade dele deu mais de R$200 mil em bolsa. Quer dizer, Deus restituiu, né? Deus é um Deus de restituição, apesar do erro ter sido meu, né? Eu vejo que Deus ele queria me abençoar de uma outra área, que era a área que eu estava estudando, que era... E você aprendeu, né? Sim. Deus tomou o caminhão, mas ele ganhou todo o teu coração. Com certeza. Né? Tenho certeza disso. Deus ganhou todo o teu coração. Com certeza. E a gente cresce, né, pastor? A gente cresce. E a gente começa a entender também para ajudar as pessoas. Porque antes eu tinha uma visão assim, pastor Murilo está passando por uma necessidade. Se eu levar uma cesta básica para ele, está resolvido. Não
mas ele precisa. Produto de higiene e limpeza. Ele vai se lavar com o quê? Exatamente. Né? Exatamente. Precisa ir no banheiro. Cadê o papel higiênico? Exatamente. Né? A mulher, nos dias, cadê o absorvente? Aquilo que eu quero para mim é o que eu desejo para o outro. Eu falo da cultura da oferta. Eu sempre estou ministrando a respeito da cultura da oferta, dos bastidores da igreja. Eu sempre tento deixar isso bem claro para eles. Né? A pessoa vai fazer uma doação. Né? Que na igreja teve doação de carro, por exemplo. Doa um carro, vai dar um carro para alguém. Né? Você dá um carro para alguém, já dá o carro documentado. Você tem que pagar o documento ainda. Não é só dar o carro. Vai lá dar o carro e, se possível, ainda dá com o tanque cheio. O cara já tem alegria. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus completo. Ele não deixa a obra pela metade. Aí você vai lá dar um bujão de gás para alguém. Tô te doando um bujão de gás. Mas o bujão de gás está vazio? Sim. Dou um bujão de gás. Né? Então esse é o caminho da cultura da oferta. Aquilo que eu quero para mim, eu desejo para o outro. Eu tive a oportunidade de arrecadar, né, depois dessa minha situação, para irmãos que tiveram situações parecidas, e a alegria de ver eles, você chegando com uma carne. Né? Eu lembro do irmãozinho, ele chorava, não tem carne. Né? Aí eu falei assim, trouxemos um bombom pro seu neto, né? Um chocolatezinho. Ele chorava. Chorava. Né? Porque é nesse plus que você também vê o amor de Deus. É o mimo, é o cuidado. Né? É o cuidado de Deus. Amém, meu amigo, amém. E assim, só para voltando à questão da campanha, né? Da pré-campanha. Eu quero que você deixe bem claro qual que é as bandeiras que você defende nessa pré-candidatura. Uma coisa que mexeu comigo bastante, Pastor Murilo, está lá em Juízes 9, né? E pediram para Oliveira governar. E a Oliveira falou que não tinha tempo. Né? Pediram para a Figueira governar. E a Figueira falou que não tinha tempo. E aí pediram para a Videira governar. E a Videira falou que não tinha tempo para se envolver com isso. E aí sobrou o Espinheiro. E o Espinheiro governou. Né? Então, eu por muito tempo corri disso. Mas eu vejo que se a gente não for, o Espinheiro vai. E o negócio vai doer? Vai doer. Você já está doendo. Vai doer. E eu vejo que Deus quer tirar os espinheiros. Aleluia. Deus, ele quer colocar suas oliveiras, suas figueiras, suas videiras. É isso que Deus quer fazer hoje na política. Eu estou falando para o Senhor assim, eis-me aqui. A minha maior bandeira, Pastor Murilo, é eis-me aqui. Amém. Eu estou indo por um chamado. Eu estou indo por uma missão. Eu não estou indo pela minha vontade, mas estou indo pela vontade dele. Amém. Amém. Essa é a grande verdade. As nossas bandeiras são família. Porque quando inclui a vontade dele, vai incluir, né? Sim. Tudo isso. A bandeira é Jesus, né? Jesus, né? Família, preservação da vida. Coisas que não tem negociação. Não tem negociação. Esses dias eu estava num papo aqui na igreja, com um filhão espiritual aí, daí até ele rapidamente, a gente conversando, eu vi o nosso ministro da Economia, né? Ele foi chamado para um programa, eu acredito que era um programa americano, e eu acredito que foi gravado nos Estados Unidos, não sei onde foi gravado, mas eles estavam ali conversando em inglês, né? E Sim. Conversando, e ele falando o inglês fluentemente, né? Um homem muito inteligente, o Guedes. E ali qual que era o questionamento naquela entrevista? Por quê? Qual que era o real motivo do Brasil ter sido o país que não foi tão afetado pela pandemia? Então você tinha ali as porcentagens da economia, 11 e poucos % o Reino Unido, o próprio Estados Unidos e outra, e o Brasil, se eu não me engano, 7,2%, o que menos teve essa crise econômica tão latente, o menos afetado. E o emprego e outras coisas estão aí batendo recorde, inclusive, né? Eu estava olhando a questão... Despiorou, né? Despiorou. Os contrários é engraçado, né? Despiorou. A questão da criminalidade mesmo, o número de mortes, a questão do armamento, né?
você vê ele que já diminuiu Sim. absurdamente. As pessoas me perguntam sobre isso, né, pastor? Qual é a sua posição sobre as armas, né? Eu penso que não pode ser como em alguns lugares dos Estados Unidos, que você compra como se fosse no mercado, né? Não pode ser dessa forma, até porque nós não temos uma cultura né, desse tipo, né? Nós temos que analisar cultura, sociedade e tudo mais. Né? Mas eu penso assim, aquele que tem condições técnicas, aquele que tem condições psicológicas, aquele que atende os requisitos... Vamos resolver o problema técnico do armamento agora aqui no cast da Casa dos Filhos, para o Brasil inteiro saber. A questão técnica, porque eu estou aqui com um instrutor, sargento, pastor e instrutor ainda de autoescola que ensinou muita gente a dirigir. Pessoa para pegar uma carteira de motorista, ela tem que passar por um processo. Correto. Quantas aulas são hoje? Psicotécnico, aula teórica e aula prática. Quanto que é hoje? Ele tem aula prática, ele tem em torno de 20 horas aulas, né? Antes dele ele tem as aulas teóricas, né? Depois ele tem 20 horas aulas, né? Tá, então ele vai fazer essas aulas, daí ele vai ter os exames. Depois ele faz ali... Olha só, vamos lá. É antes da prática, né? Ele faz a prova teórica, né? Prova teórica. E depois que ele tem as aulas práticas, ele faz a prova prática, né? Certo. Aí depois a prática é com o pessoal já do Detran ali, né? O examinador. O examinador, né? Vem e faz. Okay. Isso. Então, um cara que tem um conhecimento muito grande, ele tem, né? Então tá, ele passa por todo esse processo e mesmo assim a gente tem meio que uns barbeiros aí no trânsito. Mas passou por esse processo. Passou por esse processo. Né? Veja só, é um processo que ele não pode ser colocado como um processo fácil. Sim. Ele não é fácil. Você precisa ter a prática. E mesmo assim, nem todas as pessoas têm noção no trânsito. Sim. Mesmo assim, elas recebem a carteira e ainda tem. Agora você imagina por um porte legal de armas. A gente tem que fazer um diferenciamento, né, pastor Murilo? Existe a posse, você pode ter em casa, e existe o porte, que você carregar na cintura. Então existe um diferencial grande nisso. Né? Fala desse diferencial para nós, para que eles possam saber. Nem todo mundo que tem a posse vai ter o porte. Certo. Então você pode ter a posse, você pode, se você pratica, você pode fazer o trânsito. O portador é onde eu vou. Não. Como é que funciona essa questão? Só para entender. A posse você pode ter ali em casa e você pode transportar ela desmuniciada, vazia. Existe até guias de autorização para transporte, né? Que às vezes você vai para um clube de tiro, aí você leva esse armamento junto. O porte é aquele que você usa na cintura, a arma, né? Você carrega com você tem o porte da arma. Né? Então você tem o porte. O porte já tem um requisito maior, né? Ele já exige treinamento maior, já exige... você cumpre uma legislação diferente da posse. Né? A posse era um pouco mais fácil. Não é que é fácil, mas é um pouco mais fácil. O porte é um pouquinho mais complicado. Então, para a posse, que vamos colocar assim um pouco mais fácil, já existe uma preparação. Isso é nacional, nível Brasil. Ele tem que cumprir os quesitos. Né? Mas eu vejo assim... O que é então que nós precisamos... O grande X é que nem todo mundo tem capacidade de ter uma arma. Nem todo mundo tem a capacidade. Mas aquele que tem capacidade, eu não vejo problema em ele ter. Tá, esse nem todo mundo, mas tem o querer dele ter o porte ali. Então, esses exames, nós vamos entrar daí na questão da avaliação. Por exemplo, ele vai para um exame psicológico, ele vai para o treinamento de tiro, e aí ele vai ser apto ou não apto. Vai ser apto ou não apto. Né? Mas a grande questão que as pessoas falam assim, mas se essa pessoa estiver armada, ela pode matar. Né? A pessoa, quando ela quer matar, é que a nossa imprensa, em muitos setores, eles não dão margem, não dão ibope para crimes não cometidos com armas. Sem armas, vamos dizer assim, armas de fogo, né? Por exemplo, nós tivemos aquela chacina que, nossa, dói até o coração de comentar, em Saudades, no oeste catarinense. Sim. O cidadão entrou lá com uma espécie de faca, espada, e matou aquelas crianças ali de 1 ano, 2 anos. Então, quando a pessoa quer matar... Que a imprensa, diga-se de passagem, nunca mais falou sobre isso. Já sumiu. Não se falou porque não tinha uma arma de fogo. Se ele tivesse portando uma arma de fogo ali, com certeza estaria falando até hoje. Mas como foi uma faca, uma espada, não se deu ibope. Porque quando a pessoa ela quer matar, quando ela quer fazer um mal,
Ela vai usar uma pedra, um pedaço de pau, ela vai usar o que ela quiser. Um carro. Esses dias uma pessoa, né, teve uma discussão lá, o cara pegou o carro e passou por cima. Ela vai usar o que estiver ao alcance dela. Ao alcance dela. Tanto que teve agora alguns casos nos Estados Unidos de pessoas ali que quiseram fazer o mal. Deu uma repercussão muito grande, tá, de atiradores. Mas teve um caso que passou bem pouquinho. E quase nem passou. Que foi de um cidadão que resolveu matar algumas pessoas lá nos Estados Unidos, numa feira. Tá, e tinha uma cidadã americana armada, com porte de armas. E quando ela viu ele com fuzil, ele estava com fuzil, ela estava com uma pistola. Quando ela viu ele com fuzil, que ele ia atentar contra as outras pessoas, ela atirou nele e interrompeu aquela agressão. Então, aquele monte de vidas foram poupadas. Isso não traz Ibope. Não. Isso não traz Ibope. Entendeu? Essa mulher pode ter certeza que ela não vai ganhar um dia especial, não vai ser homenageada na imprensa. A imprensa não vai falar. Pastor Murilo, nem todo mundo tem condição de ter uma arma. Certo. Isso é ponto. Vamos deixar isso bem claro aqui para quem está nos ouvindo. Isso é ponto. É isso. E existe também a questão da pessoa que gosta, quer ter uma arma para defesa, e a questão daquele que quer uma arma para se exibir. Uhum. Aí são coisas totalmente contrárias. Eu posso ter uma arma para me defender, mas eu não devo ter uma arma para me exibir. Ok. Uhum. Uhum. Até porque a gente sabe que a arma ela foi feita por um propósito. Sim. E não de exibição. Então eu vejo assim, não pode ser uma coisa banal, mas também não pode ser uma coisa inacessível. Por que equilíbrio, né? Por que em décadas, né? Por que em décadas não se desarmou os bandidos? Não pensar. Quais os trabalhos que foram feitos? Qual que é o Ibope que a imprensa deu para isso? Camarada com fuzil de guerra. Camarada com fuzil de guerra. Camarada com metralhadora antiaérea. Com bazuca. E o pessoal ainda achando que a polícia está em tempo de paz. Né? Não deveria morrer ninguém. Não deveria morrer ninguém. Mas é igual guerra. Guerra tem os efeitos colaterais. Existe uma guerra. Existe uma guerra. É fato. E o interessante é que assim, tiro perdido só tem da parte da polícia. Você pega o YouTube ali, somente do Rio de Janeiro, tá cheio de imagens ali do pessoal atirando a esmo, atirando de fuzil, a longo alcance. E aí desses nunca tem tiro perdido. É complicado. É complicado, é uma situação... A gente vê pessoas... É tempo de posicionamento, né? É tempo de ajustar, equilibrar essas coisas. Eu vi uma vez uma pessoa da esquerda falando uma besteira, falou para o policial rodoviário federal, vocês só podem atirar depois de vocês serem atingidos. Vai colocar teu filho lá, teu irmão, teu pai, para ser atingido primeiro, para depois... Coloca a farda e vem pro lado de cá, então. Sim. Vem você aqui. Sim. Você. Pessoas que não têm a mínima condição e nem sabedoria do que estão falando. É um desequilíbrio mental, né? Eles têm uma coisa na mente. Tem. Eles têm alguma doença, alguma coisa que não é normal. Isso aí não existe. Sim, É como eu falo, são coisas ilógicas. Você não consegue, não tem como, né? A gente vai ficar nessa e é por isso que hoje a voz da família... Sim. A voz dos conservadores, a voz de Cristo na Terra é a igreja e os seus representantes. Sim. Quando eles querem destoar, desequilibrar, enfraquecer a família, automaticamente a luta é enfraquecer a igreja. A igreja não pode perder a voz. Pastor Murilo, hoje o preso está livre, o criminoso está livre e o cidadão está preso. Você casa com grade. Preso dentro de casa, né? Muros altos. As pessoas não têm sossego. E você vai no comércio, eu fui esses dias numa venda, né, um comércio, uma mercearia, parecia uma cadeia aquele negócio lá. O camarada me entregando os produtos pela grade. Isso. Eu tava lá para Cuiabá, para aquela região, tive lá um tempo, numa escola que participamos, é assim lá. Você vai comprar um refresco lá, um suco,
O cara tá fechado lá, tem uma casinha assim só, você compra tudo por ali. É absurdo. É absurdo. É Isso mesmo. Então, hoje, o cidadão de bem, ele tá preso e o preso tá solto. Tem alguma coisa está de errado na política. E nós estamos se posicionando para... A gente tem se posicionado para isso, né? Para proteger a família, as nossas cidades. E uma coisa que me chamou bastante atenção também foi um fato que aconteceu comigo, professor Murilo. Nicolas se formou cirurgião dentista, começou a trabalhar, 22 anos de idade, comprou o seu primeiro veículo. E em vez de eu chegar para ele e falar assim, filho, você estudou 5 anos em tempo integral, você ralou, você sofreu, agora você está trabalhando, está conquistando, aproveita, curte, aproveita o momento. O que eu falei para ele? Filho, se chegar alguém com uma arma na tua cabeça, entrega o carro, não reage. Olha só o que você teve que falar. Meu Deus. Foi isso que eu falei para ele. Teve que falar isso. Então você vê. Olha o nível, como mudou a conversa, né? Sim. Eu queria ter falado para ele, filho, curte o fruto do teu trabalho. Isso. Mas eu tinha que falar para ele, filho, se alguém vier roubar o fruto do teu trabalho, entrega. Porque hoje se criou uma política do inferno que querem colher onde não plantaram. Querem colher o plantio dos outros. É isso. E a gente tem que mudar isso. E nós vamos mudar. Em nome de Jesus. Meu amigo, considerações finais, né? Quero que você fale um pouquinho as considerações finais aí, agradecer você, agradecer a tua presença. Nós somos edificados pela tua vida, edificados pelas tuas palavras, pelo teu testemunho. E também fomos edificados porque você é um homem de Deus. Eu creio que você só está ingressando na política porque você foi chamado por Deus. Amém. Senão você não estaria ali, eu sei disso. Com certeza. Tá? Mas deixa o teu abraço. Eu quero te agradecer. Obrigado, pastor Murilo, aí pela oportunidade, né? Agradeço a todos que estão nos assistindo, né? Dizer assim, família de bem, bem-estar da família, família segura. Isso. É isso que nós temos que trabalhar. Para resgatar os valores familiares, para resgatar a proteção da família, a dignidade da família, resgatar a moralidade do nosso Estado, de você ter segurança para desfrutar do teu suor, do teu trabalho. Eu estou indo porque Ele me chamou. Amém. E eu quero fazer a vontade dEle. Amém. E eu sei que a vontade dEle é tirar os espinheiros de lá. Amém. É isso. Tirar os espinheiros que promoveram toda essa destruição que nós estamos vendo. É isso. Que promoveram toda essa inqualidade, que hoje não é uma qualidade, é uma inqualidade de vida que as pessoas têm. Se preocuparam em encher os seus bolsos e em vez de promover a qualidade e o bem-estar das famílias. Então, pastor Murilo, eu estou indo porque ele me chamou. Amém. Obrigado a todos. Obrigado pelo teu coração e pela disposição e sensibilidade de Amém. ouvir a voz de Deus, ok? Eu quero agradecer você que esteve conosco durante todo esse cast da Casa dos Filhos e dizer para você, acompanhe o Pastor Nobre, o Sargento Nobre aí nas redes sociais dele. Nós vamos colocar aqui embaixo o Instagram, vamos colocar aqui embaixo todas as redes sociais dele, a descrição, para que você possa acompanhar ele nessa jornada até as eleições. Também você está vendo aí as propostas que ele vai estar fazendo por todos nós, por toda a família, por toda Santa Catarina, né? Então acompanhe ele aí nessa pré-candidatura, vai ser importante. Vamos estar colocando aqui, também tem as minhas redes sociais aqui embaixo, da Casa dos Filhos, para que você possa estar curtindo, compartilhando e nos acompanhando sempre com uma palavra de Deus para edificação. Amém, meus amigos? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus negócios. Obrigado por estar conosco em mais um cast da Casa dos Filhos. Beijo no coração. Que Jesus te abençoe. Um grande abraço. Glória a Deus.